De que maneira os espíritos bons e maus podem influenciar a nossa vida? Muita gente tem muito receio quando se fala de espírito, por não entender o funcionamento das leis do universo e das condições das entidades. Certamente não entende porque não conhece, não teve acesso aos recursos que a doutrina espírita oferece para esse entendimento. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, Kardec nos apresenta uma classificação das entidades, segundo os critérios que ele julgou adequados para fazer isto. Ele mesmo reconhece que não é a única classificação possível, você pode classificar os espíritos de outro jeito. Mas, segundo o critério que ele adotou, ele nos apresenta uma classificação. É a escala espírita. Logo a seguir, na pergunta número 102, nós vamos começar a ver espíritos que fazem parte daquilo que Kardec chama de terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Então, a terceira ordem é composta por entidades que estão longe da perfeição, espíritos que têm muitos defeitos, em um grau decrescente de defeitos. Vamos encontrar logo os espíritos impuros. Os espíritos impuros, os espíritos complicados, que gostam do mal, que têm vontade de fazer o mal. Depois os espíritos levianos, já não são tão maldosos, mas ainda fazem o mal. Depois os espíritos pseudo-sábios, orgulhosos, metidos a tudo, saberem mesmo chutando. Depois os espíritos neutros, que não são nem muito bons para só fazerem o bem, nem muito maus para só fazerem o mal, e ficam oscilando entre bem e mal. E depois, por último, os espíritos batedores e perturbadores. São 5 categorias, que poderíamos chamar de espíritos que ainda estão imaturos diante das leis do universo, porque se permitem agir de forma contrária às orientações do amor, do respeito, da bondade. Espíritos cuja ignorância os empurra a uma inclinação de fazer a sua vontade prevalecer sobre os demais. Poderíamos então chamá-los de maus, mas não porque foram criados maus, não. A maldade é fruto desta ingenuidade em relação às leis do universo. Porque, em primeiro lugar, vão ser eles os mais vitimados pelo mal que praticarem. Se você imaginar que, se você beber chumbo derretido, o primeiro que vai sofrer é você mesmo, você pode analisar alguém que está bebendo chumbo derretido como uma pessoa insana, minimamente insana. Não é mesmo? Então, esses espíritos não sabem que isso é ruim. Ou se sabem, não acreditam, porque desfrutam das ações que lhes dão prazer, mesmo que causem dor aos outros. Portanto, poderiam ser estes catalogados como os espíritos maus da pergunta. Depois destas 5 classes, na chamada terceira ordem dos espíritos imperfeitos, vem a segunda ordem, que Kardec denomina os bons espíritos. Já são espíritos que têm o desejo do bem, mesmo que não tenham a ciência, o saber profundo. E eles se dividem em 4 classes. Os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. São 4 níveis. Cada um melhor classificado em termos de completude, em termos de estar mais revestido de noções abrangentes do que as classes anteriores. Mas todos eles considerados bons espíritos. E por fim temos a última classe, que é a primeira classe, ou a primeira ordem, composta de uma única classe, que são as entidades classificadas como os espíritos puros, perfeitos.
É uma ordem com a última ordem, a primeira, com uma única classe. Então, a pergunta quer saber como que nós podemos ver a influência dos bons espíritos e dos maus espíritos. E, diferente do que muita gente pensa, do que muitos estão imaginando, os espíritos não se impõem aos que os rechaçam. Não. Ao contrário, os espíritos, na verdade, eles só permanecem ao lado daqueles que os aceitam. Existem algumas questões no Livro dos Espíritos muito interessantes a respeito. Você vai na questão 467, 466, 468, e você vai ver que os espíritos, eles só atendem aos chamados daqueles que os invocam pelo pensamento ou pelos seus desejos. Então, somos nós quem abrimos a porta e dizemos assim: vem cá, entra aqui, fica comigo. Quando nossa conduta é ruim, atraímos maus espíritos. Quando nossa conduta é boa, sinalizamos luminosidade e os bons espíritos se aproximam de nós. É simples. Somos nós, portanto, quem definimos que tipo de companhia vamos ter. E como é que nós mudamos de um tipo para outro? Simplesmente mudando nosso padrão de preocupações, de palavras, de atitudes. Quando você tem hábitos viciosos, você atrai entidades que gostam daquele vício. E aí você fica com mais dificuldade de sair do vício, porque não é só mais por você que você está agindo, é também intuído pelas entidades que gostam daquilo que você faz. Agora, para que você não fique mais nesse mesmo padrão, você precisa dizer: eu não vou mais usar isto. E eu vou vencer a minha inclinação. E aí, naturalmente, as entidades vão querer que você continue, vão fazer pressão. E se você for resistente, depois de um tempo elas vão embora. Vão procurar um outro. Agora, entidades que não são viciadas, procurando viciados, mas que são raivosas, procurando gente de pavio curto, tá sim por aí. E se você é pavio curto, você não pense que vai atrair franciscanos, espíritos elevados, luminosos. Você vai atrair entidades que gostam de briga, que gostam de provocação, que gostam de gente irritadinha. Porque é um tipo de vício também. Como é que você se livra dessas entidades? Se colocando na dimensão oposta das vibrações. Neutralize o impulso rebelde, fique sereno, não se deixe levar por reações violentas, segure-se na jaula da vontade. E aí as entidades não têm como atuar sobre você. Ao contrário, procure ver coisas positivas, coisas nobres, coisas que te inspirem. Procure ler coisas novas que te dão um outro conteúdo. E aí você vai fazer a sintonia com os outros bons espíritos, que também estão com você. Nós temos bons espíritos que nos acompanham diariamente, aqueles que nós chamamos de anjos da guarda. Eles são melhores do que nós, mas quem diz que a gente gosta de escutá-los? Nós entramos em cada fria porque não ouvimos a intuição, não ouvimos o bom pensamento que eles nos lançaram. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, do nosso... Eu costumo dizer assim às pessoas que fumam: ah, você quer parar mesmo? É fácil. Isso serve para você. Pegue todos os maços que você tem, ponha numa gaveta que tem a chave, tranque a gaveta e diga para eles: se vocês forem fortes o suficiente para sair da gaveta, eu fumo vocês. Mas se vocês não forem, vocês vão ficar aí presos. E aí você fica esperando alguém sair. Você vai ver que você não fuma nunca mais. Agora não adianta ir comprar lá no bar, porque você vai entender que quem quer parar não vai no boteco buscar, porque senão não quer parar. A mesma coisa com as entidades. Você quer ter paz? Não viva em conflitos. Não viva usando palavrões. Não viva pensando mal dos outros. Não viva agredindo mental ou fisicamente as pessoas, senão você não vai ter paz. Porque as entidades que estão a fim de briga são aquelas da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos.
Leia lá, você vai ver que conceitos Kardec faz, nos apresentando quem são estes espíritos. E você verá que somos nós que, em sintonia com estes espíritos da pergunta 102, 103, 104, 105 e 106, somos nós que os convidamos para ser nossos sócios. Portanto, quando você não quiser mais, tem que se desfazer desses sócios e colocar outros diferentes no lugar. É fácil de entender, agora é preciso querer.